Tudo bem, gases nobres? Bem-vindo à aula número 2 de Química Orgânica. O que a gente vai estudar hoje, prof? Eu sou a professora Nayara Bortoleto. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal, seguir a nossa página e acompanhar os conteúdos também do Química em Foco no Instagram, ok? Lembrando, segue lá, Química em Foco, professora Nayara Bortoleto, e hoje nós vamos para a aula de número 2, Química Orgânica. Nós vamos classificar as cadeias, com cadeia saturada, insaturada, aberta, fechada, e piriri pororó, ok? Legal, super bacana nosso conteúdo de hoje, ok? Então, bora lá, não vamos perder tempo. Agora, né, que nós vamos, então, começar a nossa aula, vou colocar aqui para vocês o material que eu vou compartilhar, né, e nós vamos trabalhar, que é a questão da classificação das cadeias carbônicas. Vou deixar ela grandão, vou tentar deixar grandão, né, gente, para vocês enxergarem melhor, né, a estrutura. Deixa eu ver como é que fica maiorzão. Não dá muita diferença. Vou deixar vocês vendo meu rostinho. Então é o seguinte, aqui eu vou aumentar o tamanho da resolução. Então, nós vamos ver as classificações, né? Os critérios que nós temos para, então, classificar essas cadeias. Essas cadeias, elas podem ser classificadas como... nós já sabemos, né, que os carbonos, eles fazem um encadeamento, né? Esse encadeamento é chamado de cadeia, né, carbônica. Essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como cadeias normais ou ramificada. Normal é quando ela forma tipo uma estrutura linear, né? Uma estrutura que não sai ramos, não sai ramificações. Então, vamos lá. Estruturas normais são estruturas lineares, né? Que não se fecham em nenhum ponto. E aí vocês vão observar que não saem ramos, né? Diferente da ramificada. Então, eu tenho a nossa cadeia principal, que a gente sempre considera a cadeia principal, a cadeia com maior número de carbonos. Nesse caso, eu vou considerar a nossa cadeia principal essa daqui, ok? Mas depois eu vou explicar também como que a gente faz para classificar como cadeia principal. Não é nessa aula. Mas, saindo dessa minha cadeia que tem 3 carbonos, eu tenho um raminho de CH3, que o nome disso chama-se metil, é um radical orgânico. E aqui eu tenho um outro raminho, chamado também de metil, que é igual ao outro, né? Que a gente chama de radical orgânico. A mesma coisa, né? A gente observa aqui na cadeia abaixo. Então, nós temos a cadeia principal com maior número de carbonos. Ai, que beleza, né, prof? E aqui, nós temos um radical, que é uma ramificação, que é um ramo saindo da cadeia com maior número de carbonos. Então, primeira classificação de cadeia normal ou cadeia ramificada, ok? Segunda classificação, essa parte da química é bem legal, é bem tranquila. Nós temos a classificação, né, com relação aos tipos de ligação que esse carbono está fazendo. Então, é o seguinte, a gente observa que se esse carbono estiver fazendo ligações, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, né? Ligação saturada são ligações simples. Quando eu olho aqui, entre esse carbono e esse carbono, as ligações são simples. Toda essa cadeia aqui, só tem ligações simples, que são ligações de caráter sigma, tá bom? Então, toda essa cadeia minha principal aqui, entre carbonos, as ligações são ligações simples. Agora, e nesse caso também, tá, gente? Porque cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos. Então, aqui, carbono 1, 2, 3. Então, entre carbonos, as ligações, elas são simples. A ligação dupla que existe aqui está entre carbono e oxigênio e ela está fora da cadeia. Outra coisa, essa ligação aqui, ela não é ramificação, porque só é ramificação se tem carbono presente. Então, esse oxigênio aqui, ele não é ramificação. Ele é considerado simplesmente, então, tá? Ele é considerado como
o grupo funcional, a função orgânica, que a gente vai ver também em outra partezinha, em outro vídeo aí da nossa aula, beleza? Continuando aqui, agora nós temos as cadeias que a gente chama de cadeias insaturadas. Insaturadas é quando ela tem dupla, né? Ela pode ter dupla ou ela pode ter tripla ligação entre os carbonos. Então, observe aqui, ó. Entre a minha cadeia principal, que é uma cadeia normal, sem ramificação, ela tem uma ligação dupla. E por ter uma ligação dupla, ela é considerada de cadeia insaturada. Agora vamos observar. Qual é a minha cadeia principal? Com esses 3 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, ok? Minha cadeia principal, no exemplo número 2, tem 3 carbonos. E nesse caso aqui, ó, eu também tenho uma ligação dupla nesse momento, ó. Então, por estar entre carbonos uma ligação dupla, eu tenho, então, uma cadeia insaturada. Professora, eu posso ter uma ligação tripla? Sim, ó. Digamos aqui que eu tenha esse composto, né, ó, esse composto aqui, por ter uma ligação tripla entre carbonos, ela é uma cadeia insaturada. E além de ser insaturada, ela é normal também, porque ela não tem ramificação, ok? Agora, vamos lá para mais um exemplo, né? Exemplo agora com relação a quantos átomos de carbono, né? Se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Cadeia homogênea é quando eu olhar entre carbonos e observar, né? Então, quando eu olho entre carbonos, eu só tiver carbono e hidrogênio, ela é considerada homogênea, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó. Minha cadeia principal de carbonos. O meu maior número de carbonos é essa e essa. Entre esses carbonos aqui, só tem carbono e hidrogênio. Então, ela é homogênea. Tá? Professora, mas tem o oxigênio. Sim, mas o oxigênio aqui é o grupo funcional, é a função orgânica, ele está fora, né? Está se ligando a um carbono, não está entre carbonos, ok? A mesma coisa aqui, ó, minha cadeia principal tem 3 carbonos, isso daqui indica que é uma ramificação, um radical orgânico. Então, se fosse para a gente classificar, vamos ir classificando, essa é uma cadeia aqui, é uma cadeia ramificada, né? Essa cadeia ramificada aqui é uma cadeia homogênea e ela é uma cadeia saturada, porque só tem carbonos e hidrogênios, viu? Que a gente já está utilizando os conceitos que a gente viu de classificação. Agora vamos lá. O que é uma cadeia heterogênea? É quando entre carbonos, né, eu tenho um heteroátomo. Então, quando entre carbonos eu tenho o que a gente chama de heteroátomo, né? Então, essa cadeia, ela é chamada, ela é conhecida como uma cadeia, então, heterogênea. Professora, aonde está esse heteroátomo? Então, ó, minha cadeia principal de carbonos é essa parte aqui. E aí, essa outra parte. Então, bem aqui no centro, ó, entre esses carbonos, entre esse e esse carbono, eu tenho um oxigênio, que é um heteroátomo. É um elemento diferente de carbono e hidrogênio, porque as cadeias carbônicas, inicialmente, elas são constituídas por carbono e quem compartilha elétrons para estabilizar ela é o hidrogênio, carbono e hidrogênio. Mas o oxigênio está entre esses carbonos, né? Então, ele é um heteroátomo, é um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Mesma coisa aqui, ó. O nitrogênio, ele está entre esses 3 carbonos. Então, ele é considerado como um heteroátomo. Por ser um heteroátomo, então a cadeia são heterogêneas. Os 2 exemplos são cadeias heterogêneas. Então, homogênea, eu só tenho carbono e hidrogênio na sua estrutura, ok? Heterogênea, eu tenho elementos entre carbonos diferente de carbono e hidrogênio. Pode ser qualquer elemento, gente. Pode ser enxofre, pode ser fósforo, pode ser cloro, pode ser nitrogênio, qualquer elemento, tá? Oxigênio. Os mais comuns são oxigênio, nitrogênio, que nós vamos encontrar, sendo heteroátomos, mas pode ser qualquer elemento, né, que faz com que ele seja diferente. Agora, nós vamos para as cadeias
fechadas, que a gente chama de cadeias aromáticas, tá? Então, vamos lá. Nós temos as cadeias abertas, e essas são as classificações para as cadeias abertas, foi o que eu passei para vocês. Mas nós também temos as classificações para as cadeias que a gente chama de aromáticas. Aromáticas são as que possuem benzeno, tá, gente? Ó, benzeno. Isso aqui é um benzeno, tá? Então, ó, ela é uma cadeia aromática mononuclear, porque ela só tem um núcleo. Outra coisa, o benzeno, gente, ele pode ser representado com... Ai, que lindo esse benzeno, eu sempre com as minhas obras de arte, né, linda. Ele pode ser representado com as 3 duplas ligações, ou ele pode ser representado pelo anel aromático, ok? Por isso que fala que ele é mononuclear, ele só tem um núcleo, ok? E esse nome específico aqui, esse composto, é benzeno, presente na gasolina, por exemplo, tá? Ele é tóxico. Agora, polinucleares, então ele pode ser, por exemplo, se for isso aqui, ó, né? Ele é uma cadeia aromática polinuclear. Por quê? Porque eu tenho 2 núcleos, eu tenho 2 anéis benzênicos. Eles podem ser condensados quando um estiver se ligando ao outro, ou eles podem ser isolados quando eles estiverem se ligando. Tem uma ligação entre eles, uma ponte entre eles. Então, eles são núcleos isolados, né? Então, digamos lá, vou criar um desenho aqui lindão. Se eu tivesse esse outro desenho que é bem parecido aqui, né? Ó, eu tenho, são polinucleares, mas eles estão se ligando, ó, tem uma ponte. Então, são núcleos isolados. Quando um núcleo estiver se ligando ao outro, são núcleos condensados, né? Então, é o seguinte, quando ela é uma cadeia, então, fechada, e for especificamente benzenos, né? Que é quando tem 3 duplas ligação ou o anel aromático, nós vamos ter, então, compostos que podem ser mononucleares ou polinucleares, e é assim que a gente representa, ok? Vai classificar eles. Então, se fosse um benzeno, seria uma cadeia aromática mononuclear. Se fosse 2 benzenos, um ligado ao outro, seria uma cadeia aromática polinuclear de núcleos condensados ou núcleos isolados. Continuando agora as cadeias fechadas, né? Quando a cadeia for fechada, ela pode ser uma cadeia fechada, saturada. Então, observem aqui, ó. Todas as ligações são simples entre carbono e hidrogênio. Então, ela é uma cadeia, né? Fechada, saturada, né? Porque as ligações são simples. Ou ela pode ser uma cadeia fechada, mas aqui tem uma ligação dupla. Uma ligação dupla entre carbonos. Por conta disso, ela vai ser uma cadeia insaturada, porque a ligação insaturada, nós já vimos que pode ser tripla ou pode ser ligação dupla, ok? E nós temos a cadeia que pode ser classificada pela natureza dos seus átomos. Homocíclica é a mesma coisa de homogênea, só que como ela é uma cadeia fechada, a gente chama de homocíclica. Então, observem aqui que eu só tenho carbono e hidrogênio nessa cadeia toda. Então, ela é uma cadeia, né? É uma cadeia, se a gente fosse classificar, vamos classificar ela toda, né? Ela é uma cadeia insaturada, porque ela tem ligação dupla, né? Ela é uma cadeia insaturada e ela é uma cadeia homocíclica. E não ramificada, ela é uma cadeia normal, né? Não tem ramificação. Agora, digamos que daqui saísse um CH3, assim, né? Aí ela seria ramificada. No caso, não é, tá? Ela é uma cadeia fechada, mas que não tem ramificação, tá? Ela é normal, digamos. E nós temos também as cadeias fechadas heterocíclicas. Então, quer dizer que entre os carbonos de cadeia fechada, eu tenho heterogênio. Eu tenho um heteroátomo, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É elemento diferente de carbono e hidrogênio. Quem é o nosso heteroátomo aqui, ó? Lembre-se que cada vértice eu tenho carbono,
né? Então, aqui são 4 carbonos na estrutura. E aqui no centro, né, para ser o heteroátomo, nós temos o oxigênio. Então, entre 2 carbonos aqui, eu tenho o oxigênio. Isso faz com que a cadeia seja heterocíclica. Então, essa é uma cadeia fechada, né? Ela é uma cadeia saturada, que só tem ligações simples, e ela é heterocíclica, ok? Mas existem casos também que nós vamos ter cadeias que são chamadas de cadeias mistas, né? O que são as cadeias mistas? Cadeias que têm parte aberta e tem parte fechada. Então, ó, eu tenho parte fechada, e aqui no centro eu tenho parte da cadeia aberta, né? Essa parte é fechada, forma-se uma figura geométrica, essa parte ela também é fechada, né? Como que a gente vai fazer quando as cadeias elas forem consideradas cadeias mistas, né? Cadeias mistas, a gente vai dizer lá que é uma cadeia mista. Nesse caso, ela tem um anel aromático, ela tem a parte aromática, ok? Mononuclear. Essas outras não são cadeias aromáticas, são simplesmente cadeias fechadas, né? Ela é uma cadeia, a parte fechada. Normalmente a gente representa a parte fechada e a parte aberta, tá? Quando ela é mista. Então, a parte fechada dela, ela tem uma cadeia aromática mononuclear e ela tem uma cadeia fechada que é heterocíclica, saturada, e aqui também, né, ó, ela é saturada e heterocíclica, o heteroátomo aqui, né? Depois a parte da cadeia aberta, que é essa parte aqui do centro, né? Ela é uma cadeia que entre carbonos ela é homogênea, mas ela é insaturada e normal, não tem ramificação, né? Entre essa parte aberta aqui. Então, as cadeias elas podem ser representadas também como cadeias mistas e aí nós podemos então representá-las, ok? Essa é a nossa parte teórica da aula de hoje. Nos próximos vídeos vou trazer exercícios para a gente resolver e tirar as dúvidas, tá? Um forte abraço, né, de longe, né, gente? Que agora a gente não pode ficar abraçando, mas não se esqueçam de ativar a notificação, o sininho da notificação, de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Também de deixar a sua curtida e o seu comentário, beleza? Até a próxima aula. Bye, bye, galera!